Olá, concursando do Brasil inteiro, professor Douglas Wizienski, aqui, 2020, é isso aí para o Brasil inteiro, falando sobre a língua portuguesa, com as nuances e as peculiaridades que fazem com que você realmente seja aprovado no concurso público. Todo mundo bem? Eu estava com saudade de todos vocês, um abraço para todos os alunos que já me acompanham aí desde o ano passado, ou já desde muitos anos vem acompanhando as aulas do professor Douglas, certo? E aprendendo cada vez mais sobre a língua portuguesa, praticamente eliminando todas as suas dúvidas a respeito deste maravilhoso idioma e, é claro, preparando-se para arrebentar aí contra qualquer banca que o seu concurso propuser na elaboração das questões, beleza? Então, vamos falar sobre um assunto hoje muito importante relacionado à questão de interpretação de texto, que também pode te ajudar na prova discursiva, na hora de fazer uma boa redação, e, é claro, também pode ser cobrado dentro de uma questão, daquelas questõezinhas tradicionais de gramática. Vamos falar sobre a situação da ambiguidade e também quero entrar em algumas questões semânticas aí, como homonímia, paronímia, sinonímia, tá ok? O que está sempre, normalmente, quando você pega o edital do concurso público, normalmente está lá, né, na lista de conteúdo programático da língua portuguesa, está entre os primeiros itens citados, certo? Mais ou menos na parte do estudo da língua portuguesa que nós denominamos semântica. Então sejam todos bem-vindos aí, né, ao Papirando 2.0, é isso aí, agora com temas novos, com novas abordagens, com novos exemplos, com detalhes novos sobre cada assunto que você estuda da língua portuguesa, legal? Então, desejo um maravilhoso ano de trabalhos e estudos para todos nós e muito, muito, muito sucesso para quem acompanha aqui no Focus Concursos, é isso aí, o Brasil inteiro querendo ser aprovado em concurso público, cada vez mais aí as concorrências, elas estão se afunilando, estão ficando cada vez mais pesadas para você conseguir um bom resultado, então, quer dizer, cada vez mais precisamos de estudos e preparação, e é para isso que o Focus Concursos e o professor Douglas Wizienski existem, certo? Exatamente para garantir aí a você esse sucesso, né, na realização do seu concurso. Olha só, siga as redes sociais aí do Focus Concursos, sempre com a mesma legenda, Focus Concursos, @Focus Concursos, beleza? Então, você tem no YouTube, no Instagram, no Face, no Spotify também. Você também pode acompanhar aí o Insta do professor Douglas, tá? Se você ainda não é um seguidor, né? @PFDouglasW. É isso aí, professor Douglas Wizienski, certo? Também no Instagram, acompanhando e ajudando todo mundo que pretende fazer concurso público. Nós respiramos concurso público e é claro que o nosso público é quem vai fazer concurso. É isso aí? Então vamos lá. Vamos falar sobre a nossa língua portuguesa e tudo que ela tem de interessante. Ambiguidade. Você sabe, por exemplo, né, que a noção de ambos, né, e ambi está relacionada a dois, não é mesmo? Por exemplo, uma pessoa ambidestra, né, é uma pessoa que se utiliza das suas duas mãos, né, com habilidade, tanto na mão esquerda quanto na mão direita, não é mesmo? Certo, pessoal? Então, algo que é ambivalente possui dois valores, né? Certo? Então, o que é uma ambiguidade? É exatamente quando uma palavra, uma expressão, ou mesmo uma frase, uma sentença, pode ter pelo menos duas formas diferentes de ser interpretada, de ser analisada. E isso é importante principalmente naquele tipo de questão que é comum da FGV, é comum também no CESP, né, no SEBRASP, é aquela questão em que se propõe a substituição daquela frase, né, pegamos a frase do texto e reescrevemos essa frase, né, verifique se está correta ou se está errada essa reescritura do texto, certo? E daí o que você vai perceber, né? Que às vezes ele está dizendo aquilo que está no texto, mas você lendo a proposta de reescrita deles, você vai perceber que eles que possuem um duplo sentido, o famoso duplo sentido, uma ambiguidade. Isso é motivo suficiente para você dizer que a frase não está gramaticalmente correta, você entendeu? Uma frase ambígua, né, do ponto de vista linguístico e semântico, ela não está correta, ela fere o que nós chamamos da clareza do texto, né? Então, a clareza é um aspecto do texto, né? A precisão dos termos, a clareza dos termos no texto é um aspecto bastante precioso, bastante valioso, certo? E é exatamente isso
que é prejudicado quando a pessoa comete uma ambiguidade. Então, se a banca reescreveu a frase que estava no texto lá em cima, né, e cometeu nisso, brincou com as palavras, formou uma ambiguidade, você não pode afirmar, né, não é lícito afirmar que aquela frase esteja correta, certo? Então, em qual substituição mantém-se a correção gramatical, certo? E o mesmo sentido do texto original. Lembre-se, frase ambígua não é considerada correta do ponto de vista gramatical. Mas a ambiguidade pode sim ser utilizada de propósito numa poesia, né, uma expressão com duplo sentido, certo? Pode ser utilizado, por exemplo, numa charge, numa piada, né, numa anedota, num texto literário, numa propaganda, né, num slogan, numa frase aí de marketing de alguma empresa, pode brincar com o duplo sentido exatamente para atrair a atenção, né, e a memorização do público. Então, o duplo sentido, a ambiguidade, ele existe, ele é usado amplamente aí nas situações comunicativas, mas quando a gente fala de correção gramatical, de clareza do texto, a ambiguidade, né, não é bem-vinda e deve ser evitada, ok? Veja alguns exemplos de ambiguidade. Existem diversas formas de você, querendo ou não, cometer uma ambiguidade num texto. Veja as principais aqui. Olha só o primeiro exemplo que nós temos aqui. Pessoas que praticam esportes frequentemente são mais saudáveis. Você tem um problema de ambiguidade aqui exatamente em relação ao uso, né, do advérbio, tá ok? Então, muito cuidado com os adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais podem levar você, né, a ter um duplo sentido na frase. Olha só, pessoas que praticam esportes frequentemente são mais saudáveis. O que o autor quis dizer? Você, meu aluno, minha aluna, observando esta frase, consegue perceber onde é que se encontra o duplo sentido, a ambiguidade? É exatamente no advérbio frequentemente. Ou seja, pessoas que praticam esportes, a prática frequente do esporte é que leva a pessoa a ser saudável, ou pessoas que praticam esporte em qualquer frequência, em qualquer intensidade, normalmente, com frequência, essas pessoas são mais saudáveis. Então, quer dizer o quê? Esse frequentemente se relaciona à prática de esportes frequente ou à situação das pessoas serem mais saudáveis com frequência, né? As duas leituras estão possíveis e o texto está realmente nos dando esses dois sentidos, beleza? Então, como é que você poderia, né, às vezes até a questão do seu concurso, né, pode exigir que você indique de que forma poderia ser eliminada esta ambiguidade. Então, galera, olha só, você pode eliminar a ambiguidade, né, modificando, por exemplo, né, o adjunto adverbial em relação ao seu posicionamento na frase, né, ou até mudando a palavra, mudando a frase toda. Se para evitar uma ambiguidade, por exemplo, numa redação, numa prova discursiva, você tiver que reescrever o parágrafo todo, reescreva, troque palavras, sem problema algum, não tem motivo para você manter uma ambiguidade, certo? Então eu poderia falar, pessoas que frequentemente praticam, né, coloca aqui, pessoas que frequentemente praticam esportes são mais saudáveis, ou pessoas que praticam esportes são frequentemente mais saudáveis. Então vejam como esse frequentemente poderia estar aqui, né? E poderia estar aqui, aí deixando o sentido bastante claro, certo? Veja um outro exemplo. Pedro buscou o carro de Maria que estava em São Paulo, né? Então aí a pergunta é muito clara, né? Nós temos aqui também, né, o uso desse que. O que nessa frase, ele é um pronome relativo. Então aqui o problema era com o adjunto adverbial. Então se você estiver procurando a ambiguidade em uma oração, em um exercício, em um texto ou mesmo na sua redação, você vai olhar com atenção as relações dos adjuntos adverbiais e também dos pronomes relativos. É muito comum, né, que ocorra ambiguidade em relação ao uso do pronome relativo. Então será que esse que, né, ele retoma o carro, é o carro que estava em São Paulo, ou ele retoma a Maria? É a Maria que estava em São Paulo. O que vocês me dizem? Certo, pessoal? Então, será que a Maria estava em São Paulo e o Pedro buscou o carro dela ali na oficina? Ou será que Pedro foi lá em São Paulo buscar o carro de Maria? Né? Então, as duas leituras são possíveis no texto original e, com facilidade, você consegue eliminar esta ambiguidade. Por exemplo, todo mundo sabe que o que é um pronome relativo e ele pode ser trocado por o qual ou a qual,
Certo, pessoal? Então, olha só, eu poderia substituir fazendo da seguinte forma. Pedro buscou o carro de Maria, o qual estava em São Paulo. Sabemos que é o carro. Ou ainda, Pedro buscou o carro de Maria, a qual estava em São Paulo. Sabemos que é a Maria. Então, vejam que pela substituição do pronome relativo neutro, que é o quê? Por um pronome relativo mais específico, como o qual ou a qual, você já elimina esta ambiguidade. Veja outro exemplo aqui. Ó. A mãe encontrou o filho em seu quarto. Além do adjunto adverbial e do pronome relativo, também é possível haver ambiguidade com os pronomes possessivos, né? Os possessivos, volta e meia, causam aí uma ambiguidade na frase. Tem que ter cuidado, tá? A mãe encontrou o filho em seu quarto. Ela encontrou o filho no quarto do filho, ou ela encontrou o filho no quarto dela, certo, pessoal? Né? Então, as duas possibilidades de leitura estão aí. Só que nós podemos arrumar. De que forma? Bom, você pode também trocar por dele ou dela, que é outra forma de você indicar, né, posse. Então, a mãe encontrou o filho no quarto dele. A mãe encontrou o filho no quarto dela. Né? E já estaria resolvida esta ambiguidade. Veja mais um exemplo aqui. Ó. Dirigindo um belo carro, Murilo avistou Caetano. Né? Então, muito cuidado também, certo, pessoal, com o uso do gerúndio. Você sabia que o gerúndio também é causador, né, de ambiguidade? Então olha só, dirigindo um belo carro, Murilo avistou Caetano. A pergunta é, quem é que estava dirigindo o belo carro? Será que o Murilo estava dirigindo o belo carro, então ele avistou Caetano? Ou o Murilo estava na rua e avistou lá, né, no carro, dirigindo aquele belo carro, o seu amigo Caetano? O que é que aconteceu? Certo, pessoal? As duas leituras são possíveis, meu caro concursando, né? E, portanto, nós temos que mudar a frase, certo? Então, várias formas diferentes. A língua portuguesa é muito flexível. Não se desespere diante de uma ambiguidade. É muito fácil eliminá-la, é muito fácil exterminar a ambiguidade do seu texto, certo? Basta ter calma e perceber, assim, a língua é flexível. Sempre existe uma forma diferente de dizer a mesma coisa em língua portuguesa, certo? Nós temos muita flexibilidade, né, de sentidos e construções frasais, certo? Então, não se acanhe aí de mudar. Então, por exemplo, eu poderia falar, né, Murilo avistou Caetano, vírgula, o qual dirigia um belo carro. Também poderia reestruturar assim, ó, Murilo, que dirigia um belo carro, avistou Caetano. Né? Então basta você tirar o gerúndio daqui e reestruturar a frase com o pronome relativo e está tudo certo. Tá ok, meu aluno? Então lembre-se que pelo menos 4 formas, né, 4 tipos de palavras poderão causar ambiguidade. Então, se você tiver uma questão que envolva o tema da ambiguidade, você vai prestar muita atenção no texto. Em quais elementos? Você vai prestar atenção nos adjuntos adverbiais, anote aí, nos pronomes relativos, anote aí, nos pronomes possessivos e nas palavras que estão com o gerúndio. O gerúndio é esse NDO aqui, ó, no final, né, do verbo. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Certo, galera? Então nunca mais caia, né, na pegadinha aí na questão da ambiguidade. E tem mais, olha só. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Então veja como às vezes a ambiguidade pode ser utilizada numa manchete exatamente para chamar a atenção do seu público, né? Aí você, você pensa nas possibilidades, né? Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Como assim? Outra, ó, olha como é usado na piada, né? Redução da maioridade penal. Esses aqui estão limpos, sorte sua, né? Então, aí temos um polêmico tema que cai muito em redação, certo, pessoal? Né? Então, você sabe que aí no jargão policial, por exemplo, falar que alguém está limpo quer dizer que não existe, né, nenhum flagrante com a pessoa, né? Então, revistou lá o menor, né? Revistou o menor, e aí menor? E revistou o menor e esses estavam limpos, né? Não tinha nada de errado, né, com esses jovens. Só que o outro policial pegou bem o que estava sujo. Só que aqui a palavra limpo e sujo
tem duplo sentido, não é mesmo? Né? Aqui a fraldinha suja de cocô, tadinho do nenê meliante, né? Então, quer dizer, a piada, a brincadeira, o humor, né? Ele é gerado exatamente pela ambiguidade da palavra links. É óbvio que, nessas situações que estou mostrando agora, a ambiguidade é proposital, não é mesmo? Certo, pessoal? E essa aqui, ó, né, o Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, você era muito mais craque. E aí uma charge do Maradona, né, uma caricatura do Maradona, da Argentina, né? E outras cositas, mas por agora estou fora, né? Então, quer dizer, claro que aqui é uma referência à brincadeira e ao duplo sentido da palavra craque, né? Que obviamente é o craque do futebol. Aliás, Maradona foi um craque, tem uns gols incríveis. Se você não conhece, só conhece as piadas do Maradona, procure ver os gols que esse cara fazia. Jogava pra caramba esse baixinho aí, deu trabalho para a seleção brasileira em várias situações. Eu morria de medo quando ele jogava contra a gente, mas também teve problemas aí, né, com o seu contato com as drogas, né? E Maradona, soy el fuego que arde en tu piel. Ah, por supuesto. Então, olha só, Don Diego Maradona, né, a palavra crack, né, obviamente refere-se ao crack, né, a droga que existe aí na Cracolândia, né, mas também ao sentido do cara ser um grande jogador de futebol, né? E o que mais? Olha isso aqui, ó, precisa-se de homens bomba, né? É isso. Ah, eu entendi. Aí, um abraço pra galera aí da academia, tá todo mundo aí malhando, todo mundo mantendo em forma. Então, homens bomba. É óbvio que a piada aqui em relação, né, a supostos terroristas, né, que poderiam ser homens-bomba, e um homem bombado, né? Então a palavra, a expressão homem-bomba, né, aqui tem duplo sentido, né, de quem realmente quer explodir e de quem está bombando o próprio corpo, querendo ficar bombado, né? Então a ambiguidade pode servir ao humor, né? Aliás, um tipo de questão, vocês sabem que muitas vezes nas questões de interpretação de texto dos concursos públicos, eles podem te dar qualquer tipo de texto. Eles podem te dar, então, um texto jornalístico, mas eles podem te dar, por exemplo, uma fotografia. A fotografia é um texto. Eles podem te dar um poema, uma letra de música. Eles podem te dar um artigo de opinião, uma entrevista, né, uma propaganda, uma publicidade, né, um texto publicitário. Eles podem te dar uma receita de bolo, uma conversa da internet, o depoimento, né, de uma vítima de um assalto. Eles podem colocar qualquer tipo de texto para você ler e interpretar. E também é bastante comum eles colocarem charges ou tirinhas também nas questões de interpretação de texto. E eles perguntarem para você o que é que gera o efeito de humor na charge acima. Desculpa. O que é que gera o efeito de humor na charge acima, certo? E aí o que você vai responder? Gente, quando for uma charge, normalmente eles brincam com a ambiguidade. Aliás, se você quer ser aí, né, um produtor de charges, comece a prestar atenção no efeito da ambiguidade, como fica interessante, como fica legal, né, o jogo de palavras causando ambiguidade. Tá ok? Então olha só, todas essas charges que nós vimos, se houvesse uma pergunta de interpretação de texto, o que gera o efeito de humor na charge acima? Ambiguidade. O que gera o efeito... Daí vai ter letra A, ambiguidade, letra B, ironia, letra C, a caricatura, letra D, qualquer coisa. Mas o que está gerando o humor, o que gera a piada, né, é a ambiguidade, certo? Né? O que gera o humor da charge é a ambiguidade. E aqui, ó, não trocamos roupas íntimas. E o menino olha para ela, porcona, né? Então, quer dizer, né, obviamente que ele entendeu errado, né, o sentido do verbo trocar, né, a palavra trocar, né, no sentido de uma loja, eu creio que seja realmente, né, você achar que não serviu e vai lá substituir sua cueca, sua calcinha, sua lingerie, né, por outra, beleza? Só que daí, quer dizer, não troca nesse sentido da compra, né, da troca, mas é claro que o menino interpreta aqui errado e isso gera o humor da charge, pensando que as pessoas ali não trocam de roupa, estão sempre com a roupa suja, né? Então temos aqui ambiguidade novamente. Observe essa aqui, ó. Onde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir a aula, né? Temos aqui uma ambiguidade também, né? Estamos falando de aula, estamos falando de aluno, o tema da evasão escolar, etc. e tal,
né, o professor, só que o professor de língua portuguesa, né, normalmente faz essa pergunta aqui, ó, onde está o sujeito? Se referindo a alguma oração, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado, né, onde é que está o sujeito da oração? Só que aqui o aluno não veio para a aula, então a palavra sujeito tem um duplo sentido, o sentido de ser o sujeito da oração, e o professor está investigando a gramática, né, ou o sentido de ser o sujeito aluno. Cadê esse menino? Né? Onde é que está esse sujeito? Né? Então a palavra sujeito está ambígua e o que gera o humor nesta charge é a ambiguidade também. Beleza? Olha só, vocês conhecem o níquel-náusea, né? Ó, a própria palavra níquel-náusea, né, que é uma tirinha de jornais aí brasileira, ela é um trocadilho com a palavra Mickey Mouse, porque é um rato, tá? O níquel-náusea é um rato também, é um camundongo também, assim como o Mickey Mouse, né? Percebe pelo som, níquel-náusea, Mickey Mouse, níquel-náusea, né? E aí, o níquel-náusea tem bastante piada de humor negro, olha só. Em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Sempre envolvendo bichinhos nojentos, insetos, ratos e baratas, né? Bichos escrotos, saiam dos esgotos! Bichos escrotos, venham me pegar! Meu, eu lembrei do Titãs aí. Né? Sempre o níquel-náusea envolve os bichos escrotos aí. Um abraço pra galera punk desse Brasil afora. Olha só. Em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. E o níquel-náusea comenta, não suporto filosofia barata, né? Filosofia barata. Aliás, ali a palavra barata tem duplo sentido. Tem a barata que se refere àquele insetozinho peludo, com aquela melequinha amareladinha dentro, que voa, né? Com asas, maravilhoso aí pela sua casa. Né? A barata mesmo, o bichinho. Né? Nem sei o que lá é um inseto, um artrópode, que diabos é uma barata. Né? Biólogos me ajudem. E então... é um aracnídeo? Não. Então é o seguinte, e temos também a palavra barata no sentido de coisa de pouco valor, filosofia barata, filosofia sem valor. Então a palavra barata é a palavra que está com duplo sentido aqui, formando o humor da charge, é ela que gera o efeito de ambiguidade. Certo, pessoal? Tranquilo? Né? Então, você sabe que filosofia barata, nesse caso, né, existe a grande filosofia que deve ser estudada, deve ser compreendida, né? O grande pensamento, a grande análise da humanidade, da ética e da moral, né? Da nossa história, das relações teológicas e assim por diante. Existe a filosofia. E existe a filosofia barata, que é basicamente essa que se gera da sabedoria popular, né? Pelos adágios, né? É isso aí, vamos insistir, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é, né? Mais vale um pássaro na mão que dois voando, né? Eita, casa de ferreiro, espeto de pau. E aí vai, né? Então, quer dizer, esses adágios geram o que nós chamamos de filosofia barata, não é mesmo? Porque é muito comum, todo mundo tem acesso, etc e tal, né? E são frases até com limitações. Tem verdades por trás dos adágios, mas não é lá o que se vai chamar filosofia, né? É filosofia barata, beleza? Portanto, você que vai fazer uma prova discursiva, uma prova de redação, meu caro concursando, jamais, pelo amor de Deus, né? Galera que manda aí para a página do Facebook do professor Douglas, né? É a página Senta a Pua Concursando. Na página mandam redações para o professor corrigir. Pelo amor de Deus, não coloquem nas suas redações, não coloquem nas suas discursivas em concurso público, nem naquelas que mandam para o professor comentar. Não coloquem adágio, não coloquem frases feitas, certo? Nada de frase feita, nada de adágio, nada de filosofia barata, nada de senso comum. Né? Nada de senso comum na nossa redação, por favor, ok? Então, você que segue a página do professor Douglas, Senta a Pua Concursando, ou a página do Focus Concursos no Facebook e envia redações para que a gente corrija. Lembre-se, nada de filosofia barata, ok? Sempre analisar com uma criticidade madura, consistente, bem embasada, certo? Na sociologia, na filosofia, né? Na compreensão da sociedade, e jamais se apegue a escrever numa redação essas frases feitas, porque isso vai destruir a sua nota, certo? Estão avisados, ok? Só que você deve estar pensando nessa altura do campeonato que a ambiguidade
né? É a única forma de fazer humor numa charge, não é mesmo, pessoal? Então, olha só, também temos outra forma. Observe aqui o nosso velho e bom agar, né? O agar aqui nessa charge, o seu brother, ele não tem questão de ambiguidade, é um outro efeito de humor que tem aqui. Quer ver? Olha só. Por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. E quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Então, o que rola aqui não é ambiguidade, pessoal. Então, digamos que eles colocassem essa charge nessa tirinha do Agar e perguntassem o que gera o efeito de humor na tirinha. E colocassem letra A, ambiguidade. Letra B, ironia. Letra C, contradição. Então, o que gera piada nesse caso é a contradição. A contradição gera humor bastante nas piadas e nas charges e nas tirinhas. Por que contradição? Porque, né, eles estão falando sobre as pessoas viverem juntas, em paz, né, e umas tolerarem as outras, né, a seguirem o que é bom para elas, e aí no final ele vem com um papo totalitário. Né, ele vem com um papo de que eu vou dizer para os outros o que é certo, já contradizendo a proposta, né, inicial aí da pergunta da construção de um mundo de respeito às diferenças, né, e à opinião dos outros, e às posturas dos outros, e às formas que os outros escolhem para viver suas vidas. Né? Então, além da ambiguidade, nós temos também, como gerador de humor, a contradição. Na hora de analisar uma questão que envolve esse tema, procure a alternativa correta. Além da ambiguidade e da contradição, existe mais um elemento que pode gerar o efeito de humor numa redação. Dá uma olhadinha aí, ó. Escreva na lousa a palavra ética. E o menino responde: roubaram giz, professora. Né? Então, é óbvio que aqui temos uma piada, temos um humor, né? Exatamente o giz que era para escrever a palavra ética foi roubado por algum aluno, né? Ou por alguém numa falta de ética incrível. Né? Então, né, seria uma desonestidade, um desrespeito àquilo que é de uso comum. Então, o que acontece, pessoal? Não é ambiguidade, não é um caso de contradição, isso sim é um caso de ironia. Outro elemento, letra C, ironia, outro elemento que pode gerar, né, o efeito de humor numa charge, tá ok? Então, por que ironia, professor? Porque não é irônico que exatamente o giz que iria escrever a palavra ética foi roubado, né? Não é mesmo? Galera, né? É como você se propor aí, né, a ter um cargo público, né, ou seja, a servir a população, né, e você fazer mau uso, né, do poder que lhe for atribuído, prejudicando essa própria população, né, ética, né? Vamos falar disso? Então, o que mais? Tem mais um efeito. Além da ética, além da ironia, da ambiguidade e da contradição, existe também o que nós chamamos de humor negro, né? O humor negro pode ser outro tipo de humor também presente em charges, né? E tirinhas. Olha só, é a Dona Morte aí falando, né? O puro osso. Eu também tenho planos de curtir o feriadão. Vê se não me dá trabalho nessas estradas, hein? E boa Páscoa, certo, pessoal? Então, quer dizer, a morte querendo tirar uma folga, pedindo para as pessoas não darem trabalho. É uma bela mensagem, as pessoas têm que se cuidar mesmo durante os feriadões, ninguém deve sofrer acidente, pelo amor de Deus, que se cuidem, né? Só que é engraçado a morte falar isso, porque ela quer tirar a sua própria folga no feriado, é feriadão para ela também, certo, pessoal? Né? E a galera morre pra caramba nesses feriadões, né? Então, isso, apesar de dar um toque para as pessoas se conscientizarem, não cometerem acidentes, etc e tal, apesar disso, né? É um humor negro, porque, claro, nos remete à morte também, né? Muitas pessoas já perderam, que viram a charge, já perderam entes queridos em acidentes, assim, etc. Então, quer dizer, é um humor questionável. Há quem goste do humor negro, há quem não goste, certo? Não é muito politicamente correto, mas a galera acaba curtindo, né? Eu gostei, o camarada que falou no Oscar esse ano... Uma das piadas do humor negro é que o
o Leonardo DiCaprio gosta de ficar com garotas muito jovens mesmo, né? E diz que ele foi participar de um jantar com a jovem e quando terminou o jantar ela já estava velha demais para ficar com o Leonardo DiCaprio. Humor negro. Tá bom? É isso aí, galera. Então encerramos esta aula de hoje. Espero que você esteja presente nas próximas com outros temas relativos aí ao estudo para concurso público. Um abraço do professor Douglas aqui no Focus Concursos para todo mundo. Gratidão pela audiência e até a próxima.